Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 1. Nós faremos leitura do versículo 1 ao versículo de número 17. Evangelho do nosso Senhor, segundo o evangelista Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 17. Mateus 1, de 1 a 17. Eu estarei lendo e os irmãos podem acompanhar a leitura do versículo. Nos diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadade. Aminadade a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou Obed. Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, de que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazer, Eleazer a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso e bondoso Deus, nós celebramos o Teu nome e glorificamos o Senhor, que é digno de toda a honra. Nós pedimos ao Senhor que seja conosco, que fale através da Tua palavra nesse momento especial. Quão maravilhoso tem sido essa celebração do dia de hoje. Tivemos aqui, ó Deus, a participação do nosso coral de adultos. Tivemos também, ó Pai, a participação do coral infantil. E como é maravilhoso perceber essas crianças aqui desde cedo, aprendendo a louvar e a glorificar o Teu nome e a conhecer o Senhor, que é digno de toda a honra. Pedimos então que o Senhor agora fale aos nossos corações e revele a Tua vontade a cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, nós estamos numa data muito especial, um período maravilhoso, a qual nós denominamos a mês natalino, porque nós celebramos aí o nascimento do nosso Senhor Jesus. Dia 25 agora, nós estaremos celebrando exatamente essa data. Apesar de não ser a data oficial do nascimento do nosso Senhor, apesar de não ser a data a qual de fato a gente tem como ponto histórico, Jesus é um personagem histórico, real. Ele realmente nasceu, viveu e caminhou entre nós. Porém, nos tempos atuais, na medida que os anos vão passando, a impressão que nós temos é que Jesus tem ficado mais como uma figura lendária, mais como um personagem criado, do que uma figura real e verdadeira. O mundo tem se esquecido desta realidade e tem deixado de prestar atenção neste ponto. Se você caminhar por nossa cidade, você vai ver que nós recebemos agora a decoração natalina. Foi inaugurada, né? Nós temos aqui a nossa igreja com a fachada iluminada. Na Cônego você vai encontrar sinos, vai encontrar estrelas nos postes. Se você for pelas outras demais ruas principais e for lá na Via Lago, você vai encontrar um monte de símbolos do Natal sendo desenhado, feito e ali apresentado. Mas o personagem principal, onde ele se encontra? É interessante que os símbolos natalinos têm substituído a pessoa que nasceu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando Mateus resolve escrever o seu evangelho, e a palavra evangelho significa boa nova, quando ele resolve escrever a sua boa nova, anunciando então a vinda daquele que viria a ser o nosso Redentor, ele começa a fazer isso pela genealogia de Jesus. Há um motivo para ele fazer isso. Aqui, essa genealogia é o currículo vitae, a folha corrida da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, fazer alguma apresentação, ou mesmo para se apresentar num curso, você precisa de apresentar ali o seu currículo, dizendo aquilo que você foi, o que você fez, o que você sabe. E na época de Jesus, o currículo era a genealogia, porque a sociedade judaica era uma sociedade comunitária. Então, a importância da família era muito grande. E Jesus, então, é apresentado aqui como filho de Abraão. É interessante, o versículo 1 trabalha exatamente isso. Filho de Abraão. Então nós podemos dizer que o nascimento de Jesus não se refere a um nascimento, mas se refere ao cumprimento de uma promessa. Porque o nosso Senhor Jesus, ele foi prometido desde sempre para que ele pudesse vir ser o nosso Salvador. Portanto, ao ler o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo apresenta Mateus, o evangelista, nós estamos lendo a continuação da história da redenção, que começa lá no livro de Gênesis e vai terminar no livro de Apocalipse. Natal fala sobre esta vinda, sobre o cumprimento desta promessa. Então é muito mais do que um simples nascimento. É muito mais do que algo voltado para uma data histórica qualquer. Mas ela é a plenitude do tempo. É o momento essencial, primário, verdadeiro, em que de fato Deus veio à terra. Em Gênesis 12, versículo de número 3, nós vamos perceber que Deus havia prometido a Abraão que ele teria um descendente. E que esse descendente, nesse descendente, todas as famílias da terra seriam então abençoadas. Jesus é esse descendente. Ele é esse descendente prometido. Mas é algo interessante, porque, na verdade, essa promessa é um pouco mais antiga do que isso. Se nós formos para os primórdios da civilização, para o início da humanidade, lá em Gênesis capítulo de número 3, versículo número 15, nós vamos ver que Jesus é o descendente prometido para destruir a obra de Satanás. Porém, a inimizade entre ti e a tua mulher, entre teu descendente e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhares. Veja, queridos, séculos, não séculos, milênios se passaram, até que o anjo vem a Maria para anunciar que ela seria alvo de uma gravidez miraculosa. A virgem daria luz. E através dessa gravidez miraculosa, nasceria esse descendente. Maria faz um cântico a respeito deste assunto. E em Lucas, capítulo 1, versículos 54 e 55, as palavras finais do cântico de Maria são exatamente as seguintes: amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de seu descendente, para sempre, como prometera aos seus pais. Vejam, queridos, Deus derrama a sua misericórdia, Ele lembra da sua promessa, e Ele cumpre a sua promessa, feita desde sempre, sobre a vinda de um descendente. Muito tempo se passou, até que essa promessa se tornasse então realidade. Na verdade, querido, quando nós olhamos a folha branca que tem aí na sua Bíblia, separando o Antigo Testamento do Novo Testamento, o livro de Malaquias, do livro de Mateus, nós estamos falando de 400 anos. 400 anos, 4 séculos, em que Deus se calou completamente.
em que Deus não falou, nenhum profeta foi enviado, o sacerdote não ouviu a palavra do Senhor, quem dirá então o Messias? Mas então, quando esse tempo passa, quando esse momento acaba, ele chega e a promessa de Deus se cumpre. Então, queridos, uma coisa que nós precisamos de aprender quando nós lidamos com a data do Natal e quando nós lidamos sobre a vinda do nosso Senhor, é que a vinda do Senhor, através da genealogia que aqui é registrada, ela trata do cumprimento de uma promessa e é o anúncio desta vinda, deste descendente. Não é apenas isso, mas é algo ainda mais extraordinário, porque ao observar que desde o início até o momento em que Jesus vem, passaram-se milhares de anos, e nós que somos temporais, somos afoitos, e a nossa geração ainda é mais afoita do que as passadas. Nós vamos achar que a impressão que se passa, aquilo que nós vamos perceber, o que nós vamos achar, é que Deus parece ter se esquecido da sua promessa, de que Ele não irá se cumprir a sua promessa, porque Ele não atende o cronograma humano. Pense em Eva, pense em Adão. Quando Deus fala a Eva, o descendente seu irá destruir a obra de Satanás. A quem ela espera que o seu filho faça? Ela põe a sua fé em Caim, mas Caim não é esse descendente. Pense você em Abrão. Abrão, em determinado momento da vida dele, ele fala, Deus procura ele e fala, Abrão, não temas. E Abrão diz, mas como não temer se eu não tenho filhos? Se o Senhor prometeu que a minha descendência teria essa terra, que na minha descendência os povos, as famílias seriam abençoadas, mas o que eu tenho é um servo sobrenascido sobre a minha casa. Deus então fala com ele, não se preocupe, daqui a 1 ano você terá um filho, a quem Abraão espera que seja o seu descendente, a Isaque. Mas não é Isaque que é o descendente. Não é Isaque este que deveria de vir. Passaram-se ainda algumas centenas de anos, até que venha então o verdadeiro descendente, que é Cristo Jesus. Então, queridos, o nosso calendário não funciona exatamente como o calendário de Deus. Deus tem um seu calendário próprio. Então você não pode julgar Deus de acordo com o seu cronograma. Você não pode achar que Deus está demorando, que Ele está lento. Você não pode achar que Deus está atrasado. Porque Deus vem no tempo oportuno, no tempo dEle, para fazer a sua obra e para cumprir a sua vontade. Ele jamais se esquece da sua promessa. Ele jamais ausenta a sua misericórdia. Ele jamais deixa de fazer a sua obra. O que isso traz para nós? Isso traz para nós a realidade de que nós podemos confiar neste Deus e aguardar nele. Aliás, queridos, se tem uma coisa que a Bíblia ensina, através dessa história da natividade de Jesus, e é expressada em diversos povos e em diversos personagens bíblicos, é que o Senhor tem o calendário dele, e a promessa dele, o propósito dele para a vida de cada um de nós. Pensemos em José, filho de Jacó, vendido por seus irmãos ao Egito. Quantas noites José não orou e clamou ao Senhor para que viesse livrá-lo daquela situação, para que o tirasse de situação de escravo. Mas as coisas na vida de José parecem que vão se complicando à medida que o tempo vai passando. De escravo ele é preso, ele vai para a prisão, condenado injustamente, passa algum tempo naquela prisão. Até que então, tudo acontece e ele vai perceber que a história dele está sendo guiada pelo Senhor para um propósito maior. Maior do que a própria existência de José. Maior do que José poderia sonhar ou pensar sobre ele. Ele torna-se o primeiro ministro do Egito. Ele é responsável por salvar todo o povo daquela época. Mas ele é responsável por preservar a semente do Senhor, o povo de Deus. Então, em determinado momento, percebendo essa realidade, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, nós podemos ouvir José dizendo aos seus irmãos, vocês planejaram fazer o mal contra mim, porém Deus transformou esse mal em bem.
Lembremos de Jesus sobre a terra. Há um episódio interessantíssimo. Naquela época, Jesus já estava com seu ministério definido. As pessoas sabiam que ele era aquele que curava, aquele que libertava, aquele que transformava. Muitas pessoas buscavam Jesus por conhecer essa realidade dele e confiavam nisso que Jesus falava. Alguns outros, entretanto, iam por curiosidade. Mas há uma multidão que cerca Jesus, todos esperando ao ver alguma coisa do nosso Senhor. Em determinado momento da história do nosso Senhor, aparece um homem chamado Jairo. Jairo está desesperado, a sua filha está a ponto da morte. Então ele se curva diante do Senhor, ele pede ao Senhor para que vá com ele até a casa dele para curar a sua filha. Jesus atende prontamente, pensa na alegria de Jairo. Poxa, agora a esperança vem, agora a minha filha será salva, agora tudo acontecerá de forma maravilhosa. E a multidão cerca Jesus, e Jesus caminha com Jairo nessa direção. Em determinado momento, Jesus para. Ele olha para um lado, olha para o outro, as pessoas estão apertando, estão comprimindo. Ele fala, quem me tocou? Um dos discípulos fala assim, Senhor, tem tanta gente, todo mundo te tocou. Não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu vi sair virtude, vi sair poder de mim. Esse toque é diferente dos demais. E a comitiva que vai para salvar a filha de Jairo para. Naquele instante em que para, Jesus faz um outro milagre. Trata de um outro assunto. Mas quando ele vai começar a seguir, vem a notícia, Jairo, não incomode mais o mestre. A sua filha já morreu. Pensa no sentimento de Jairo. Meu Deus, Senhor, o Senhor estava indo comigo. O Senhor disse que ia atender o meu pedido, a minha filha seria curada, o Senhor vai comigo. Mas em determinado momento o Senhor para no meio do caminho. Ao ponto da minha filha morrer. Mas Jesus diz para ele, não tema, Jairo. E ele segue. E Jesus a restitui com vida. Faz o milagre da ressurreição sobre a filha de Jairo. Gente, perceba, Jesus não atende às nossas agendas. Ele não atende o nosso cronograma, mas Ele atende a sua promessa, Ele cumpre a sua palavra. A genealogia vai nos ensinar exatamente isso. 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações. E então Ele vem. Ele vem. Pense no ano de hoje. 2023. Por que nós contamos como 2023? Porque quando Jesus nasceu, o mundo foi dividido em antes de Jesus e depois de Jesus. Ele veio na plenitude do tempo. Os estudiosos vão dizer que talvez nós estejamos vivendo, não em 2023, mas talvez 2027, 2028. Porque Jesus deveria de ter mais ou menos 5 anos quando eles estabelecem a data que Jesus vai nascer. Mas independente disso, nós estamos contando o nascimento de Jesus. Jesus viveu 33 anos. 33 anos. Se nós fôssemos contar como contando de forma correta, que nós estamos no ano 2023 da vinda de Jesus, no ano 33 da vida de Jesus, ele morreu. Mas antes de morrer, ele disse que voltaria para resgatar a sua igreja. Que ele voltaria para buscar o seu povo. No livro de Atos, as pessoas esperavam a vinda de Jesus naquela geração. No livro de Apocalipse, nós vemos que as pessoas daquela época estão preocupadas porque Jesus não voltou e os apóstolos estão morrendo. Na época dos pais da igreja, da patrística, eles esperavam a vinda de Jesus e Jesus não vem. Na virada do milênio, esperava que ele viesse e ele não vem. Na virada do novo milênio, esperava que ele viesse e ele não vem. Nós estamos no ano de 2023 e ele não veio. Mas ele não deixará de cumprir a sua promessa, porque não depende do meu e do seu calendário. Depende do calendário dele. Então ele vem buscar a sua igreja. A promessa dele se cumpriu no passado. A promessa dele se cumprirá no dia de hoje. Essa é a importância do Natal, queridos. É de lembrar que Jesus cumpre a sua agenda. É de lembrar que Deus tem um propósito para todos aqueles que nele crê, para que todos aqueles que nele confiam, para que todos aqueles que nele se depositam, para que todos aqueles que creem nele como Filho verdadeiro, como Rei eterno, como Salvador.
Então há vida verdadeira e há uma esperança verdadeira. Há uma alegria verdadeira. Deus cumpre a sua promessa. Ele é o enviado de Deus, o ungido do Senhor, a capacitação máxima e perfeita. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E todos aqueles então que confiam e creem nesse Deus, eles não terão, porque eles já têm a vida eterna. Não é isso que João 3,16 diz? Porque todo aquele que nele crê, tem, tempo presente, tem a vida eterna. Porque a promessa de Jesus jamais falhará, jamais deixará de ser cumprida. Mas Jesus não apenas, ele coloca em xeque o nosso calendário e a nossa agenda. Ele não apenas frustra a nossa agenda e o nosso calendário. Jesus frustra as nossas expectativas. Jesus também frustra as nossas expectativas. Pense no tempo em que Jesus está para vir. 400 anos de silêncio, as pessoas aguardando o rei. Vários impérios levantaram e caíram. Israel está sob o comando do Império Romano. Agora o César manda sobre Jerusalém. Os sacerdotes obedecem a César. Os fariseus, os saduceus, todos eles obedecem a César. Mas eles aguardam a vinda do Messias. Quem que eles esperam? O rei filho de Davi. Jesus é o filho de Abraão, filho de Davi. Então o rei vem. E a ideia é que ele venha então nascido num palácio. Que ele venha coberto de pompas, envolto em bravatas. Espera-se que Jesus venha para liderar um grande e poderoso exército. O exército mais poderoso e mais forte para libertar o seu povo. Não é isso que diz o livro de genealogia? Filho de Davi, filho de Abraão. Ele é o rei por direito para sentar sobre o trono de Davi. Queridos, Davi foi o maior rei que Israel já teve. O maior conquistador, quem de fato trouxe paz. Se Salomão teve um reino de paz, se Salomão teve um reino extensivo, se Salomão pôde ter um período de equilíbrio no seu período de governo, é porque Davi foi aquele grande herói que proporcionou isso. É quem ampliou as terras, é quem conquistou os locais. Ele é o grande conquistador. O filho dele virá então como grande conquistador. Mas nós vemos Jesus nascer numa manjedoura. Nós vemos Jesus nascer numa família de carpinteiros, numa família pobre. Nós vemos Jesus nascer sem um berço. Nós vemos Jesus nascer numa condição de humilhação. Mas é exatamente porque ele veio dessa forma, nós vamos vê-lo morrer numa cruz, sem nenhum exército, sem nenhum poder bélico, sem nenhuma força, nada. Mas a impressão que tem é que ele é um perdedor. Aliás, Isaías vai profetizar sobre isso. E vai dizer, nós não o reputávamos por nada, mas sobre ele estava o nosso castigo, a qual nos traz a paz. Olhávamos para ele e não víamos qualquer formosura. Não havia beleza a qual nos atraísse. Mas ele enfermou-se por nós. Apesar de Jesus ter frustrado as expectativas do povo de Israel, Jesus, ele vem para cumprir aquilo que é o propósito de Deus. E ele precisava, porque somente ele tendo morrido na cruz, é que ele poderia então salvar. E ele salva. Tem muita gente esperando um Jesus diferente. Tem muita igreja pregando um Jesus que não é esse Jesus. Ah, sim, ele é rei, ele é soberano, ele é eterno, ele é poderoso, ele é justo. Mas é aquele que veio para morrer por nós e nos dá de graça a sua salvação. E derrama sobre nós a sua vida. Então ele cumpre a sua promessa, querido, frustrando o nosso cronograma. O Senhor cumpre a sua promessa, frustrando os nossos planos. E nós podemos confiar nele.
Mas talvez você possa estar pensando aí, nossa, que maravilha. Talvez eu não tenha parado para pensar, ou já tenha pensado sobre isso. E perceber que o Senhor é fiel à sua palavra. E Ele cumpre as suas promessas. Sim, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Mas talvez você esteja pensando assim, eu não cumpro as minhas promessas. Eu queria tanto ser fiel, mas eu não sou fiel. Eu não ajo com a fidelidade a qual eu deveria, a qual eu pensar que deveria de fazer. Eu tenho me afastado da sua palavra, eu tenho me afastado dos seus desígnios. Será que o Senhor ainda pode olhar para mim, estando nessa condição, sendo Ele tão fiel, sendo Ele tão poderoso, sendo Ele tão santo e tão justo? Será que o Senhor vai lembrar de mim? Todo ano nós enfrentamos a parte interna da nossa igreja, para esse período da cantata de Natal. Esse ano nós não tivemos enfeite. Esse ano nós estamos com a formação natural. Na igreja reformada, a qual nós fazemos parte, na tradição cristã, advinda do catolicismo, não é uma tradição que nasceu na igreja cristã evangélica, mas ela advém do catolicismo. É costume pensar como decoração de Natal o presépio. O presépio é aquela encenação do nascimento de Jesus. Por conta da tradição católica, a gente às vezes encena o presépio errado. A gente tem aqui aquela choupanazinha, tem o coxo, um bebê sobre o coxo, tem ali José e Maria ao lado, boizinho, vaca, ovelha, alguns animais, e geralmente coloca os magos ali, que chegaram só 5 anos depois, eles não estavam ali naquela parte. Colocamos a estrela, mas a estrela também não estava brilhando em cima naquele dia. Ela está apontando o caminho. Mas a gente coloca isso aí porque a gente apresenta isso dessa forma. E é maravilhoso. Porque a gente vai lembrar exatamente, apesar do romantismo que a gente coloca, porque é bonito, não é? Ver a encenação é bonita, a gente olha assim e fala, que lindo! Mas você não quer estar naquele local, quer? Você não queria ter nascido assim. Ou você não queria que seu filho nascesse daquela forma. Abandonado, largado num coxo. É muito triste. Mas é bonito. Porém, por conta dessa encenação de presépio, às vezes nós tendemos a colocar Jesus naquilo que os católicos chamam de sagrada família. Numa família separada, totalmente diferente da família nossa. Hoje de manhã, enquanto eu estava pregando lá na congregação da Barra da Grota, eu contei essa história. A minha avó, uma católica praticante, ela tinha o hábito de fazer o presépio no fundo da sala dela. A minha avó nunca fez árvore de Natal, ela sempre fazia o presépio. Quando as minhas tias foram ficando mais velhas, elas passaram a fazer a árvore de Natal. Então, na casa da minha avó, a gente ia passar ceia lá, era normal fazer isso. Havia 2 lados da sala em branco o ano todo. Não tinha um vaso, não tinha nada. 2 lados da sala estavam limpos. Mas em dezembro, num nascia o presépio, no outro as minhas tias colocavam a árvore de Natal. Mas a minha avó, ela tinha umas peças de porcelana, que ela tinha o maior cuidado, que era tirado da caixa e desembrulhado uma única vez no ano para ficar 30 dias e depois ser guardado novamente. Cada peça era enrolada num pedaço de feltro vermelho, acomodado numa caixa de forma bem delicada, e depois coberta por um outro feltro preto. Aí era tampada essa caixa. A minha avó pegava com o maior cuidado e colocava numa parte específica do guarda-roupa dela, que ficava trancada, e ai de quem mexesse até dezembro do ano que vem. Não poderia. Era só ela que poderia tirar. Por ser uma católica praticante, então cheia de misticismos católicos e tradições católicos, a minha avó, quando ela ia montar, ela fazia toda a parte do arranjo do presépio, arrumava todas as coisas. Depois que ela arrumava todas as coisas, então ela chamava a família e rezava. Depois de rezar, ela ia até o quarto e pegava aquela caixa,
Aí ela rezava de novo. Aí ela vinha com a caixa, botava na mesa da sala, abria e fazia uma outra reza. E à medida que ela ia tirando as pecinhas, ela ia rezando e a lágrima caindo dos seus olhos. Aquilo era um objeto de adoração, infelizmente. Mas demonstrava a devoção dela naquilo ali. E ela colocava cada peça no seu devido. Ela colocava. Ela não deixava ninguém colocar, ninguém podia pôr, era ela. Ela colocava. E depois que estava montado o presépio, tinha uma novena lá em casa, na casa da minha avó. Estava pronto lá o altar, aonde Jesus havia nascido. A gente faz esse tipo de coisa, não com esse simbolismo, mas para lembrar o fato que não tem nada de errado ter um presépio. Eu queria muito ter um presépio aqui na nossa igreja, seria muito bom para a gente lembrar essa questão. Mas o presépio que a minha avó fazia, e a tradição que nós aprendemos do catolicismo, ela traz algo para a gente que não é legal. Ela separa a família de Jesus das demais famílias. E ela se torna a sagrada família, como se ela fosse uma família especial. Mas a família de Jesus nasceu numa família comum, queridos. Numa família como a nossa. Olha o versículo 2 do capítulo 1. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Nos é dito que Jacó, descendente de Abraão, é o descendente do nosso Senhor. Mas Jacó teve 12 filhos. Porém, o filho dele, a qual Jesus é descendente direto, é Judá. Você sabe como é que Judá nasceu? Você conhece a história de Judá? É interessante a história de Judá. Jacó, ele enganou o seu pai. Ele enganou o seu irmão. E por conta dessa enganação, Jacó foge da sua casa e vai para a terra do seu tio, para ali ficar. O seu tio também o engana e o dá por mulher a Lia. Ele queria casar com Raquel, mas ele recebe Lia. A vida de Jacó, do seu nascimento até o momento do seu encontro com o Senhor, é feita de enganos, em ser enganado e enganar os outros. Ele é o trapaceiro, aquele que puxa pelo calcanhar. E ele faz jus ao seu nome, vive dessa forma. Sabe de quem Judá é filho? De Lia. A mulher que foi dada para ele por engano. Por causa da farsa, da mentira, por causa da enganação, ele é deserdado, ele foge, ele é enganado. Mas a promessa de Deus cumpre sobre a sua vida. E aquilo que aos olhos da humanidade está totalmente torto e perdido, o Senhor endireita, trazendo Judá para esta realidade. Mas Judá não é o único. Judá também tem sua falha. O texto nos diz que de Judá foi gerado a Pérez. Mas Pérez é filho de Tamar. Sabe quem é Tamar? Tamar era a nora de Judá. Ela se finge de prostituta. Fica numa esquina. Ela é filha de um incesto. Ela é filha de algo hediondo. O filho dela, Pérez, é filho desse ato. Olha só, Judá casado com outra mulher, possui a sua nora pensando que é uma prostituta. Pensa que história terrível. Ele já está traindo a mulher. E a nora está traindo ele, enganando ele. Ela tem os seus motivos, ele tem as suas falhas. Mas o grande fato é que ela engravida. E quando fica sabendo, ele vai postar de moral e vai dizer, manda uma apedrejá-la, mata ela. E aí ela manda o sinal, o bordão e o selo dele, dizendo, é deste que eu engravidei. E Judá é obrigado a dizer, ela é mais justa do que eu. O descendente poderia ser de qualquer outro filho de Judá, porque ele tinha uma outra mulher e outros filhos. Mas Deus escolheu que Tamar fosse o seu descendente. Mas tem mais, tem Raabe. Raabe era prostituta, pagã, deveria de morrer,
lá em Jericó, mas ela é de quem é o descendente. Depois nós temos Ruth, uma moabita, povo inimigo do Senhor, também é o descendente. Mas nós temos a mais sórdida e terríveis das histórias, que poderia acontecer dentro de uma família, uma catástrofe, uma coisa terrível, que gerou uma destruição familiar, que acabou com todo um selo familiar, que houve uma maldição sobre uma família, do grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha o versículo de número 6. O versículo número 6 diz assim: Jessé gerou a Davi, ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, de quem fora mulher de Urias. O nome dessa mulher é Betseba. Mateus não está excluindo o nome de Betseba por menosprezar Betseba, mas ele está excluindo o nome de Betseba para apresentar o caráter do rei Davi. Porque ele vai colocar que essa mulher com quem ele teve filho era mulher de outro, de Urias. Quem foi Urias? Urias foi o seu guerreiro, Urias foi o seu amigo, Urias foi quem o defendeu na guerra. Urias estava com ele na caverna de Adulão, Urias estava com ele no deserto, Urias estava com ele quando ele conquistou Israel, quando ele se tornou rei. E lá na frente ele trai esse amigo. Por conta de uma mulher, ele mata esse amigo. Ele possui a força dessa mulher. Que tragédia! Depois você vai ver a história de Davi, a confusão familiar que tem, as brigas, a morte no seio familiar, filho replicando isso e abusando da irmã. Sim, Aminon fez isso, abusou da sua irmã. Depois nós temos Absalão sendo morto, e quando Salomão sobe ao trono, há um outro rei que quer tomar o lugar dele, o irmão dele. Há uma tragédia nessa família. Essa é a família de Jesus, queridos. Tão carne quanto a nossa, tão pecadora quanto a nossa, tão falha como a nossa. Essa ideia de que é uma sagrada família, isso é balela. Sagrado é só Jesus. Ele nasce numa família como a nossa para trazer à nossa família a redenção, a transformação, a mudança, a conversão, para mudar a nossa história. Jesus mostra a mudança dele na história da sua própria família. Naqueles aonde Jesus iria nascer, a transformação acontece. Prostituta se torna mulher direita. Abusador se torna homem segundo o coração de Deus. Reis se tornam servos verdadeiros. Isso é o Natal, queridos. Devemos de olhar para esse Natal e olhar para esse Jesus e convidá-lo para a nossa casa. Como está a sua família? Como estão os seus filhos? Como está o seu cônjuge? Como estão os seus irmãos? Não importa. Jesus é suficiente para mudar a história se ele tornasse o rei, nascido dentro da sua casa. Se ele nascer dentro do seu lar. A minha avó, coitada, por conta do misticismo e da falta de conhecimento bíblico, tinha uma fé completamente distorcida. Para ela, Jesus nascia toda vez que ela colocava no presépio. Mas Jesus depois voltava para a caixa e só voltava a nascer no ano seguinte. Só voltava a nascer depois. Mas para nós cristãos, Jesus nasceu uma única vez. Quando ele veio e se encarnou, tomou a forma humana, para que ele pudesse crescer e 33 anos depois pudesse dar a sua vida por mim e por você. Para ressuscitar ao terceiro dia, para subir ao céu, para voltar a nos buscar. Então, o que é o Natal, queridos? Na forma negativa, o Natal não é uma lenda, mas uma história verdadeira. O Natal não é uma lenda ou uma preparação de uma história para contar bons conselhos, mas ele é a vinda do Salvador que vem morrer por nós. De forma positiva, o Natal
é o anúncio desse Messias, é o cumprimento da promessa, é a certeza da salvação, é a realidade que nos salva. Ouvimos as nossas crianças, que coisa linda, né? Deu vontade de sair e abraçar uma a uma aqui. Estava muito fofa. Cada uma delas ali participando, que coisa linda. O coral nosso estava maravilhoso. Mas desculpe, irmãos e irmãs, as crianças... Não dá para aguentar, dá? A Romana pegando o microfone e cantando. Ah, rapaz, cada uma das crianças aqui fazendo a parte e tal. E o Isaac, ali com o microfone cantando, eu falei, rapaz, que coisa linda. Essas crianças só têm futuro se Jesus for o futuro da vida delas, queridos. Essas crianças só terão alguma coisa na vida se Jesus for do Senhor sobre suas vidas também. Faça esse compromisso com a sua família. Você papai, você mamãe. Faça um compromisso com a sua família. Traga Jesus para dentro do seu lar. Traga-o para dentro do seu coração. Experimente a graça salvadora do nosso Senhor. E faça o possível. Aliás, não, faça o impossível. Faça tudo o que estiver além das suas forças, para que a sua família conheça Cristo como Salvador, como Rei, como Redentor, porque Jesus nasceu e habita entre nós.